Muito bem, nós estamos nesse período fazendo um estudo sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como nós temos falado, talvez seja dos trechos, passagens da Bíblia mais conhecidos. Muita gente coloca apenas como que ele seria útil e focado apenas no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Mas nós já temos visto, que o próprio Jesus, quando ele ensinou ali, quando a gente pega Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 5 em diante, ele começa então a dar uma amplitude sobre os ensinamentos do Antigo Testamento. E uma dessas amplitudes, ele engloba bastante coisa dos 10 mandamentos, onde ele amplia aqueles ensinamentos. E como nós temos falado, algumas coisas precisam ficar claras relacionadas a algumas questões. Uma das coisas que nós temos dito é que leis cerimoniais Jesus cumpriu e ponto, finalizou. Nós que somos da época da nova aliança, nós não temos obrigação de cumprir ou sermos responsáveis por manter rituais da cultura judaica. Nós não somos judeus, nós somos os gentios, então é uma outra questão. Mas aquilo que é moral, aquilo que faz parte da moral do ser humano, nós temos obrigação e responsabilidade de poder cumprir, de exercer, de levar à frente. Então isso é fundamental que a gente tenha em mente. Algumas coisas dos 10 mandamentos são questões cerimoniais judaicas. O que é cerimonial a gente não tem necessidade mais, porque Jesus já cumpriu como judeu e nós não estamos mais na época da lei. Então a situação ela muda um pouco. Mas a amplitude desses mandamentos faz com que aquilo que é moral, aquilo que faz parte dessa questão cívica e moral, nós temos responsabilidades. Então nós estamos no 4º mandamento. Começamos em domingos anteriores o 4º mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então quando nós observamos que lá em Êxodo capítulo 20, que é onde nós estamos como texto base desse estudo, nós estamos verificando uma série de coisas sobre a questão do dia de descanso. Então o dia de descanso é fundamental. Deus colocou aqui em Êxodo capítulo 20, vamos ler novamente esse trecho, Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, como nós já vimos semana passada, o que significa santificar esse dia de descanso? Quem lembra? Como é uma aula, a gente está acostumado em aula da participação, para ver quem ouviu, quem lembra. O que é santificar o dia de sábado? Ou santificar o dia de descanso? Não precisa ficar com vergonha não, eu sei que você sabe. Eu escutei um sussurro. Separar para quem? Para Deus. Uma coisa é ter um dia de descanso, você separa para alguma coisa, mas quando torna-se, que o texto diz, santifica o dia de sábado, eu separo ele para alguém. Santificar é estar separado para uma finalidade. E no caso, santificar é estar separado para Deus. Então, a ordem aqui é essa: eu tenho 7 dias na minha semana. 6 dias eu tenho esse tempo para o meu trabalho. E como nós temos falado, uma dica interessante, que hoje nós estamos na era de que ninguém tem tempo para mais nada,
Hoje a desculpa é: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É porque nós não estamos equilibrando o tempo da forma correta. Temos quantas horas no dia? Divide por 3. 8 horas você precisa dormir. Não preciso. Precisa. Uns talvez mais, outros talvez menos, mas, né? No base 8 horas. 8 horas de trabalho e 8 horas para as outras responsabilidades. Dentro dessas outras 8 horas, tempo com a sua família, tempo para você, tempo para fazer algo que você gosta. Todo dia você tem que separar tempo para algo que você gosta. Todo dia. Que seja meia hora, 1 hora, 40 minutos. Mas não deixe de fazer todo dia algo que revigora o seu ânimo, né? Isso é importante. Se conseguir fazer isso, separar o tempo assim, eu duvido que você não vai dar desculpa que não tem tempo mais para as coisas. Mas eu sei que não é fácil, né? Mas é interessante, a gente pode chegar nesse objetivo. Então, se a gente equilibrar as coisas, nós vamos conseguir separar o tempo. E quando chegar o dia do Senhor, que é o dia que Ele espera que a gente separe para descanso próprio, que ninguém é máquina, apesar que o mundo acha que você é, as empresas acham que você é máquina, o seu chefe acha que você é máquina, mas você não é máquina. E você precisa se dar supostamente ao luxo de descansar, mas não é luxo, é necessidade. Senão uma hora você trava, para, e aí é só o SAMU para te ajudar. E aí tem que ter esse momento. Então Deus colocou o sábado, esse dia de descanso, não por causa dele, Ele deu o exemplo. 6 dias Ele criou, no 7º Ele descansou. Ou seja, o sábado não é por Deus não cansa, mas nós sim. Então é necessário esse dia de descanso, e Ele fala também que é um dia onde nós devemos separar para Ele, santificar o dia para Ele. Então nós falamos que o povo na Bíblia, a guarda do sábado, era um sinal de que Deus realmente governava Israel. Eles respeitavam esse dia como forma de mostrar que eles eram governados pelo Deus Todo-Poderoso. Separavam um dia para Ele. E quebrar a lei do sábado era uma rebeldia. E todo trabalho, exceto os atos de misericórdia, então qualquer trabalho para benefício próprio era proibido, mas atos de misericórdia não. Como eu dei o exemplo semana passada, se você tem um bichinho de estimação, vamos supor que você tem um sítio, cai uma vaca numa vala, caiu a vaca no sábado, e aí? Eu não posso tirar a vaca da vala porque é sábado, eu não posso fazer nada. É questão de noção e bom senso. Como eu falei, também nós falamos, os judeus muitas vezes criavam coisas em cima daquilo que Deus colocava, que não era aquilo que Deus pedia. Então eles não deixavam fazer praticamente nada, nem dobrar uma roupa no sábado não podia, porque isso era um trabalho, e não era. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não era dessa forma que eles deveriam guardar o dia de descanso. E nós vimos também como nós devemos obedecer esse mandamento. Então nós devemos ter esse tempo de descanso, é moralmente obrigatório, e nós temos responsabilidade de separar um dia na nossa semana para nos dedicarmos a Deus e nos dedicarmos ao conhecimento, ao tempo com a família e descanso. Aí vem uma dúvida que nós vamos tentar abordar aqui hoje, que é o nosso propósito. O mandamento fala sobre qual dia que se deve guardar? Sábado. E nós que estamos na nova aliança, a gente deve guardar o sábado ou o domingo? Aí é um dilema que muita gente enfrenta, né? Mas não é tão dilema assim, depende da forma como a gente vai compreender o decorrer de toda a história. Então, os judeus guardavam o sábado, porque estava explícito lá nos 10 mandamentos: santificar o dia de sábado, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então era a ordem. Agora, historicamente,
as pessoas já na época do Novo Testamento, depois que Jesus veio, que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, as coisas mudaram um pouco no sentido que ele, como eu já disse, ele cumpriu a lei cerimonial. Guardar o sábado fazia parte de uma cerimônia dos judeus, além de ter algo moral também. Mas o que acontece? Historicamente, a gente vê a partir ali do livro de Atos em diante, e em várias cartas do apóstolo Paulo que estão aqui na Bíblia, historicamente os servos de Deus passaram a guardar o domingo, o primeiro dia da semana, como sendo o sábado cristão. Por quê? Por que guardar o domingo e não guardar o sábado? É distorcer a palavra? Não exatamente, né? Não é questão de distorção da palavra, mas é um novo entendimento desse ensino. Então vamos ver umas referências aqui para a gente entender isso melhor. Mateus capítulo 28. Mateus 28 menciona o porquê nós primeiramente guardamos o domingo e não guardamos o sábado em si. Mateus 28, nós vamos ver os versículos de 1 a 6. Então diz ali: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então aqui mostra que Jesus ressuscitou. Em que dia da semana? Domingo. Primeiro dia da semana, domingo. Então, por que a igreja cristã passou a observar o domingo como o dia do Senhor? Primeiramente, o motivo principal é que o próprio Jesus ressuscitou no domingo. É uma questão simbólica. Jesus, que é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, quando ele se entrega na cruz e morre, no terceiro dia ele ressuscita no domingo. Então a igreja, como forma de simbolicamente honrar a Jesus, ela guarda o domingo. Qual que é o princípio moral do mandamento do lembra-te do dia de sábado para o santificar? Qual que é o entendimento moral? De 7 dias, separe um para seu descanso e separe para Deus, certo? Esse é o princípio moral. O dia em si é uma questão mais secundária. E quando que chega que Jesus ressuscita no domingo, a igreja cristã, que eles não foram instruídos a isso, naturalmente, eles começaram, a gente vai ver aqui algumas referências, eles começaram a se reunir para adorar a Deus no primeiro dia da semana, no domingo. Então, o principal motivo, primeiro motivo, Jesus ressuscitou no domingo. Naturalmente, começaram então a observar o domingo como o dia do Senhor, por forma de honrar a Jesus nesse dia. Então, a igreja do Novo Testamento, os apóstolos se reuniram para adorar a Deus no primeiro dia da semana. Vamos ver aqui em João 20, versículo 19 e versículo 26. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 e versículo 26.
João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. É interessante que mostra aqui algo que eles já estavam fazendo de forma recorrente. No domingo, primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Jesus apareceu lá, ressuscitado, apareceu lá. Passou 8 dias, estavam novamente reunidos. Então, percebe-se que os discípulos, os apóstolos, já estavam desenvolvendo essa prática. Eles não estavam fazendo isso aos sábados, eles estavam sofrendo perseguição dos judeus. Quem mencionava que cria em Jesus, que estava então defendendo uma fé exclusiva em Jesus, sofria perseguição dos judeus. Os judeus que não tinham entendido que Jesus era o Messias prometido por Deus. Então eles começaram a se reunir em outro dia, no domingo. Olha Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, era uma prática comum. No primeiro dia da semana, eles estavam reunidos ao fim de partir o pão, estavam ali em comunhão. E Paulo, como apóstolo, já estava ali ensinando. Você vê que esse culto demorou para acabar, né? Foi até a meia-noite. Se você continuar lendo a história, você vê que tinha um rapaz, tinha um jovem que não aguentou a pressão, sentou numa janela alta, dormiu e foi pro chão e morreu. Mas ainda bem que o apóstolo Paulo estava lá e ressuscitou ele. Senão, hoje em dia, se dormir no culto e cair e morrer, já era. Eu não morrer sem ninguém, não. A não ser que Deus faça uma obra. Eu posso até orar, mas não garanto nada, né? O segredo é: não durma. Não fique no lugar alto e não durma, né? Cuidado, senão pode correr riscos. A gente também não vai prolongar a culto até meia-noite, né? Mas tem gente que dorme antes, bem antes disso. 7h15 já está, né, daquele jeito. Tem gente que é 9h30, 10 da manhã já está não entendendo as coisas que estão acontecendo. Então o segredo é outro princípio aí da vida: não durma no culto, é bom. Então aqui no primeiro dia da semana estavam eles reunidos. Vamos para outros versículos. 1 Coríntios 16, 2. Por isso que às vezes eu conto umas piadas ruins, para ver se te chama a atenção, né? Se vocês vão falando as coisas, às vezes falam uma piada, aquela piada ruim, que eu adoro uma piada ruim, aquela que não tem graça nenhuma, só para ver se você diz: gente, esse menino não estou entendendo qual que é a dele. Para que uma piada ruim dessa? Para ver se você está prestando atenção. Se você concordar com a piada ruim, você não está prestando atenção em nada que eu estou falando. Mas se faz aquela cara assim, aí prestou atenção, então está tudo certo. 1 Coríntios 16, 2. Diz algo ali interessante sobre essa questão. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então aqui era uma prática comum da igreja, recolher as ofertas no primeiro dia da semana. Então mais um motivo, que eles se reuniam no primeiro dia da semana e também faziam as coletas, né, das ofertas no primeiro dia da semana. Agora Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10.
Então essa passagem ela tem ligação com aquele texto de Atos 20 que a gente leu, tá? Atos 27, são passagens que são relacionadas. Apocalipse 1:10 diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então essa é a primeira vez que é mencionado no Novo Testamento a expressão dia do Senhor relacionado ao domingo, o primeiro dia da semana, e não ao sábado. Então você vê que o apóstolo João, no primeiro dia da semana, recebeu então as revelações aqui do livro de Apocalipse. Então, primeiro motivo que nós guardamos o domingo e não o sábado hoje, porque Jesus ressuscitou no domingo. Segundo motivo, porque a igreja do Novo Testamento, os apóstolos, guardaram e se reuniam para adorar a Deus aos domingos. E um terceiro motivo, que esse é um motivo não tão evidente, mas por questão que a gente associa isso esse princípio, lá em Mateus 6,33, pode ser uma maneira da gente também usar isso como um princípio nesse ponto. Mateus 6,33 diz algo interessante ali. Mateus 6,33. O que diz ali? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se já temos o primeiro dia da semana, que na nossa cultura é um dia oficialmente de descanso, já facilita um processo, não já? Dificilmente se a gente tivesse que guardar a terça-feira. Quem tem folga terça-feira? Só quem já finalizou a sua jornada trabalhista e está com o tempo um pouco mais regularizado, né? Quem não tem esse benefício, o que acontece? Como é que guarda um dia útil? É difícil, você não tem o tempo disponível. Mas nós, como cultura ocidental, temos o domingo já como um dia de descanso, que a nossa cultura e o país que a gente vive entende isso, facilita um processo. Junta que Jesus ressuscitou no domingo, junta que a igreja primitiva e os apóstolos guardavam o domingo, e junta que temos um princípio que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nada melhor do que a gente aproveitar todas essas coisas e separar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Então darmos a primazia, a prioridade desse primeiro dia da semana a Deus. E como nós falamos, né, nesse primeiro dia da semana, nesse nosso dia de descanso, a gente deve aproveitar para ouvir a palavra de Deus, para chegar até a igreja, termos oportunidade de estarmos em comunidade cristã, ouvindo a palavra, desenvolvendo nossas amizades, estando juntos aqui, buscando a Deus num só propósito, ter esse dia como o seu dia de passar com a família, que durante a semana talvez esse tempo é mais restrito, então sua família tem prioridade no seu tempo também, nesse dia. Então tempo com a família, tempo de descanso, tempo para Deus, isso é fundamental. E a gente tem mais algumas outras coisas para mencionar sobre isso, mas nós vamos deixar para a semana que vem, né? Nós temos várias outras atividades hoje ainda, mas eu queria que a gente guardasse essas informações, né? Do porquê nós observamos o domingo como o dia do Senhor e não o sábado. Então nós temos alguns motivos, a igreja primitiva mostra isso, e foi dado sequência dessa maneira, e hoje, praticamente de forma mundial, o cristianismo observa o domingo como o dia do Senhor, o dia onde nós separamos para buscar a Deus, nosso dia de descanso. Quem não tem o domingo livre, trabalha no domingo, o que faz? É fácil, não é fácil? É simplesmente
se você tem outro dia na semana, o que você faria no domingo, faz nesse outro dia da semana. Se o seu tempo te permitir pelo menos chegar até a igreja para assistir o culto, então faça isso no domingo. E no seu dia de descanso, que for o outro dia que você tiver, faça aquilo que deveria fazer no domingo, faz no outro dia. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. É só a observância tem que ser adaptada às realidades, né? E então o princípio ele é dessa maneira. Então não tem muitas coisas além sobre essa guarda do dia especificamente. Mas aí na semana que vem a gente conclui essa parte, temos outros detalhes para ver sobre esse mandamento, mas para hoje o que nós temos nesse sentido, vamos parar por aqui relacionado a isso.